Fala galera, estamos aqui de volta hoje. Vamos falar o que são os famosos fundos imobiliários que a gente fala tanto aqui no canal, até porque ainda hoje, né, estamos aí com 10 meses, né, de canal. Até hoje a única coisa que a gente fez foi investir em fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco o que são esses fundos imobiliários que tanta gente fala, porque realmente é um assunto apaixonante, é muito legal, todo mundo adora, né? Então vale a pena a gente comentar um pouco aí a respeito dele, tá? Então vamos lá, nós fizemos um vídeo falando sobre fundos de investimento, tá? E isso daqui, o fundo de investimento imobiliário é uma subdivisão de um fundo de investimento, tá? Então vamos só relembrar aí como é que é o fluxo. Então existem pessoas que têm uma graninha, né, que tem um pouco de dinheiro, alguns muito dinheiro, né? E eles querem investir, eles querem rentabilizar o que eles têm de dinheiro, né? Alguns para que coloque o dinheiro, esse dinheiro cresça e depois eles peguem, e outros para que coloque lá e deixe o dinheiro crescendo e obtenha rendimentos de tempos em tempos a partir desse dinheiro, tá? Então, essa galera tá aqui, né? Novamente aparece a figura do nosso gestor, tá? E o que é o gestor? O gestor de um fundo de investimento geralmente é um banco ou uma corretora. Já dos fundos imobiliários é uma empresa, tá? É uma empresa de investimentos, né, que faz essa gestão, tá? Então, a gente compra isso daí direto de uma empresa. O que esse gestor faz? Novamente, ele pega um monte de dinheiro, vamos dizer assim, um pouquinho de dinheiro de um monte de gente, joga num balde, né? E a partir do momento que junta uma grana boa, ele vai lá e investe. A diferença é que os fundos imobiliários não são investidos em outros ativos, e somente nos imobiliários. Por isso que chama fundos imobiliários. É um fundo de investimento, mas ao contrário do outro, que o cara investe em ações, investe em moeda estrangeira e tudo mais, esse não investe, ele investe apenas em fundos, em imóveis, né, basicamente, né, que são os fundos imobiliários. O que então um fundo imobiliário faz, né? Um fundo imobiliário, ele compra, ele reforma, ou ele constrói, ele vende, ele aluga, tudo que uma pessoa poderia fazer, né, em relação a imóveis, esse fundo faz. Então, quando provavelmente você conhece alguém que trabalha com imóveis, né? O cara fala, aquele cara gosta de comprar e reformar para vender. Esse cara, o fundo imobiliário faz isso daí também. Não, eu tenho um amigo que ele compra um terreno, vai lá e constrói e ele vende, ou aluga. Ok, o fundo imobiliário, ele faz isso daí, tá? Então essas são as atividades que um fundo imobiliário faz. Tudo que é relacionado a imóvel, compra, reforma, constrói, vende, aluga, né? Esse está dentro desse fundo imobiliário, tá? E os principais tipos, né? Os grandes tipos é o de tijolo, né? Que é um fundo de estrutura física mesmo. Tem um tipo de fundo que é o de papel, que são dívidas imobiliárias, né? Então o cara quer lá comprar um imóvel, então ele vai lá no banco e ele faz um financiamento, ele faz uma dívida, né, para poder comprar esse imóvel. Essa dívida, ela é negociada, o banco negocia isso com o gestor, com a empresa que cuida do fundo imobiliário, tá? Então, é uma dívida, mas é uma dívida atrelada a um imóvel, tá? E tem um outro tipo que são os FOFs, que são os fundos de fundos. Esse é um cara que ele mesmo não tem imóvel nenhum, mas ele compra outros fundos que têm vários imóveis, né? Então, esses são aí os 3 grandes tipos de fundos imobiliários. Depois, mais para frente, a gente vai fazer um outro vídeo falando de cada tipo, né? Dos principais tipos, das subdivisões deles, tá? Como que funciona, então, galera, um fundo imobiliário, tá? Então, vamos lá. Na prática, existe lá a nossa gestora, que foi a bonequinha que a gente elegeu hoje aqui, né, para ficar famosa aqui, ser a nossa gestora do fundo, tá? Então ela vê um imóvel lá, ela viu lá esse prédio. Nossa, que prédio lindo esse daí. Quer saber? Eu vou transformar isso num fundo imobiliário. Esse prédio ele custa 100 milhões de reais.
Por exemplo, tá? Tudo exemplo hipotético. Então, o que ela vai fazer? Né? O que a nossa gestora, a empresa vai fazer? Ela vai falar o seguinte, ó, eu estou dividindo isso daí, né? Eu estou subdividindo este prédio inteiro em 1 milhão de cotas de R$ 100, né? Então, ela não vai pegar 100 milhões de uma única pessoa, ela dividiu em 1 milhão de cotas e ela vai vender cada cota por R$ 100. Para quem? Para aquela galera lá. Né? Agora, aquela galera pode comprar uma cota, se ele quiser, e falar, eu quero comprar uma cota desse edifício. Então, ele vai passar a ser dono, né, desse fundo que é dono do edifício. Então, na prática, ele é dono do edifício também. Mas ele tem uma cota dentro de 1 milhão. Agora, tem gente que fala, não, eu quero comprar 8 cotas, eu quero comprar 30 cotas, eu quero comprar 400 cotas. Cada um compra quantas quiser, tá? Então, o fundo imobiliário, ele funciona dessa forma. Existem os imóveis ou algo atrelado a imóveis, que é dividido, fatiado em milhões de cotas, né? E a gente pode comprar quantas cotas a gente quiser, tá ok? E como que a gente ganha dinheiro com isso? A gente ganha através do rateio do aluguel. Pô, esse prédio ele é um prédio muito legal, ele é um prédio de escritório, né? Então, eu vou colocar tudo isso daí para alugar e recebendo todo esse aluguel pela legislação, né? O fundo ele tem que repassar 95% do que sobra, tá? Então ele vai pegar todo o aluguel, tira os custos e 95% ele repassa, e 5% ele deixa em caixa para crescimento, né, e futuras aquisições de outros imóveis e tudo mais, tá? Então, essa galera aqui vai receber 95% do aluguel de todas as receitas, né? De cada conjuntinho comercial desse daí. Vamos pegar um exemplo? Então, vamos lá. O prédio custou 100 milhões, lembra? Ele fez um aluguel de 800 mil reais. Esse é o aluguel completo do prédio. Vamos dizer que tem lá 50 empresas lá dentro, tá? Essas 50 empresas pagaram 800 mil reais de aluguel. Eles tiraram os custos, que foi 100 mil reais, tá? Custo de administração, custo do próprio prédio, de reforma, de quebrou alguma coisa e tal, né? Sobrou 700 mil. Desses 700 mil, o fundo ele é obrigado, isso é uma lei, tá? Ele é obrigado a devolver, a pagar 95% de aluguel. 5% ele bota em caixa, então ele guardou 35 mil no caixa, tá? E 665 mil ele dividiu naquela 1 milhão de cotas, né? O que deu 0,665 por cota, tá? Então, o que acontece? Quantas cotas você tem? Uma cota. Então, você vai receber 66 centavos. Quantas cotas você tem? Eu tenho 1.000 cotas. Então, você vai receber 665 reais. A ideia é essa, que você vai ganhar de maneira proporcional àquilo que você investiu, de uma maneira muito justa. As pessoas que têm muito mais dinheiro e muito mais cotas, elas vão ganhar exatamente o mesmo que você, rateado. É tudo proporcional. Então, se você é um pequeno investidor, né, você vai poder fazer parte, né, de investimentos muito grandes comprando cotas de fundo imobiliário, tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Quais são as vantagens, né, de investir em fundos imobiliários, né? Tem um baixíssimo investimento inicial. Baixíssimo mesmo, né? Hoje, existem, a grande maioria dos fundos estão ali por volta de R$ 100, tá? Dos, sei lá, mais de 200 fundos que tem hoje no Brasil, toda hora está lançando fundo, eles buscam ali manter, né, uma cota média de R$ 100, 100, 100 e pouquinho, 90, 80, tá? Alguns fundos, eles iniciam com cotas de R$ 10. Então, quanto que eu preciso para entrar nesse mercado? Com R$ 10 você já começa a investir em fundos imobiliários, tá? Poucos passam um valor acima disso, tá? Então, tem alguns, claro, né, 500, 800 reais, R$ 1.000, mas a grande maioria, quase todos ali, estão na faixa de R$ 100, tá? Outro ponto importante, né, é a diversificação. Existem dois tipos de diversificação. A primeira delas é que se você tem R$ 1.000,
Você não precisa comprar 10 cotas do mesmo. Você pode comprar 10 cotas de fundos diferentes. Você automaticamente já está diversificado. Agora, existem fundos imobiliários que não têm um único prédio. O cara tem 8 prédios, por exemplo, o cara tem 10 galpões logísticos, né? O cara tem 4 shopping centers. O próprio fundo já é diversificado. Com uma cota que você compra, você está comprando um pedaço de tudo aquilo que já está diversificado, tá? A gente recebe um aluguel proporcional ao que a gente está investindo, então isso é muito bom, é uma maneira muito justa, né, da gente investir, e a gente já recebe no mês seguinte, o que é ótimo, né? E é a maneira mais fácil de entrar, na minha visão, tá? É mais fácil de entrar e entender a Bolsa de Valores. Por quê? Porque você está começando com algo que no mês que vem já vai te dar algum resultado. Você está entrando com imóveis, que é fácil você entender a lógica. Quantas pessoas não vivem de renda porque compraram casa e botaram para alugar? Então é fácil da gente compreender, digamos assim, é mais digerível isso, né? A gente digere com mais facilidade essas informações, tá? E quais são as desvantagens para a gente investir em fundo imobiliário? Na minha visão, galera, nenhuma. Na minha visão, fundos imobiliários só tem vantagem. Se você está querendo entrar nesse mercado, né, não é um mercado que você vai entrar, se você, claro, está com vontade. Se não é a tua praia, né, talvez não valha a pena. Mas se você quer entrar nesse mercado, pô, eu quero começar a ganhar dinheiro de aluguel. Qual é a desvantagem do fundo imobiliário? Na minha visão, nenhuma, tá? Só tem vantagens, até porque se você não gostar, você fala, eu quero tudo de volta e você pode sair fora, tá? Vamos lá, mas tem algumas ressalvas, né? Onde que você vai comprar esses fundos imobiliários? Esse daí não estão à venda nos bancos, por exemplo, tá? Eles estão à venda nas corretoras, obviamente, mas eles são negociados na Bolsa de Valores, tá? Então você tem que negociar lá na Bolsa de Valores. Por isso que é uma maneira fácil de entrar na Bolsa, tá? Ponto importante, é um fundo fechado. Para você comprar, alguém tem que querer vender. Para você vender, alguém tem que querer comprar. Então isso é muito legal, eu pelo menos acho muito interessante, porque isso faz com que a lei da oferta e da demanda ela seja muito bem ajustada, né? Porque se tem muita gente querendo vender, a cotação cai, e você pode comprar mais. Se tem muita gente querendo comprar, a cotação sobe e, eventualmente, você pode até vender e faturar um pouquinho a mais, tá? As cotas são negociadas entre os investidores, é outra coisa legal. A menininha lá, nossa gestora, ela falou o seguinte, ó, eu vou captar o dinheiro inicial. Então, ela botou lá 100 milhões, dividiu em 1 milhão de cotas, ela vendeu esse 1 milhão de cotas, ela pegou os 100 milhões de reais, mas ela não pega mais nada. Ela nem vai vender mais e ela nem vai pegar mais, né? Ela não tem mais. As cotas são das pessoas, são dos investidores, tá? Então, por isso que você não vai mais negociar com o fundo, né? Você negocia com outra pessoa, tá? E você entra lá na bolsa, você vê quem está querendo vender, e aí você vê quem está querendo comprar e você vai lá e vê o melhor preço que você quer. O que é legal também, porque o preço, na minha visão, é legal, tá? O preço oscila, né? Então ele varia, porque é uma renda variável. Então tem dia que você acha excelentes oportunidades, que a gente está vivendo agora um momento de todo dia de excelentes oportunidades para fundos imobiliários, tá? E vale a pena? Aí, novamente, é um depende, tá? Depende da sua estratégia de investimentos, né? Na minha visão, vale. Tanto que o meu ideal é ter 25% da minha carteira pessoal em fundos imobiliários, tá? Para quem não vale a pena, o cara fala, eu não gosto de imóveis, eu não acho que é legal, eu quero investir em empresas, então aí realmente não vale a pena. Por isso que depende muito da sua estratégia, tá? E também, né, se você tem aversão, né, a oscilações, se você fala, eu não quero ver meu dinheiro ele derreter nem um centavo, né? Então, talvez o fundo imobiliário não seja a melhor praia para você, e sim a renda fixa, tá? Mas a ideia é que você possa construir uma carteira que inclua também
essa parte de fundos imobiliários, tá? Porque, como eu falei, é uma coisa legal, né? E é legal, assim, né, de você ter, né, experiências que são interessantes, porque você acaba virando dono de shopping, acaba virando dono de escritórios, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Recentemente eu comprei um fundo imobiliário americano que é dono do Empire States, então eu tenho lá uma porcentagem, obviamente que ínfima, é um ladrilho, mas eu tenho um ladrilho do Empire States, né? Então é legal que a gente vai construindo a carteira e entendendo, né, que a gente passa a ser dono dessas coisas também, se sentindo até um grande investidor, tá? Então a gente consegue ter aí na palma da nossa mão escritórios, galpões, shoppings, né, coisas que a gente, até eu conhecer os fundos imobiliários, eu falava, nossa, imagina o cara que é dono disso daqui. Agora sou eu, né? Então eu me imagino e eu fico muito feliz com isso daí, tá bom? E é isso daí, galera. Isso foi um breve resumo aí do que são os fundos imobiliários e a gente volta em breve com mais detalhamento a respeito disso.